um compromisso, um compromisso de campanha da gestão atual e um projeto, na verdade, que já vem sendo trabalhado desde a gestão anterior, no sentido de fomentar a participação das mulheres na política, discutir, né, essa inserção, mulheres brancas, mulheres não brancas, inclusive na política institucional. Aqui na nossa instituição, nós temos já prevista a paridade regulamentada, então as chapas nas eleições são compostas por metade de homens e metade de mulheres. Aqui para a diretoria de ESA, Caixa de Assistência, porém a gente vem discutindo muito, inclusive com a própria diretoria da instituição, a necessidade de se efetivar uma paridade substancial, que essa paridade não fique sendo apenas numérica, porque hoje a gente tem mulheres compondo igualitariamente aqui dentro da instituição, mas continuamos vendo que muitas vezes, muitas decisões são tomadas essencialmente pelos homens. Então, o objetivo desse curso, e eu espero que essa última aula seja para fechar com chave de ouro nesse sentido, é que a gente possa também se sentir mais fortalecida e com as nossas habilidades desenvolvidas para contribuir também na política institucional aqui da nossa instituição, enquanto advogadas, e principalmente enquanto advogadas que atuam numa lógica antidiscriminatória e que busca propor uma advocacia diferenciada, digamos assim, né, com um olhar que reconhece as realidades sociopolíticas em que nós estamos inseridas. Então, queria te agradecer novamente, Samara, por ter aceitado o nosso convite, principalmente sendo um convite, de certo modo, de última hora, mas nós estamos muito felizes em recebê-la aqui na nossa casa, e a palavra é sua, fique à vontade. Gente, eu acho que dá para a gente sentar mais perto, né? Vocês não querem vir mais para cá? Ficar assim. Fazer um negócio bem aconchegantezinho. Ah, importante. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todas, a todos e todas que estão em casa. Em casa não, online, né? Assistindo a gente, que eu não sei se é de casa ou não, mas estão online. Eu gostaria de agradecer o convite, eu fiquei assim, imensamente honrada, né, de poder estar aqui conversando com vocês nesse momento. Acho que a Comissão da Mulher Advogada tem desenvolvido um trabalho muito bacana nesses últimos anos, né? Então, é muito importante que a gente faça um trabalho cada vez mais plural, né? E eu vou me apresentar rapidinho, depois conversar aqui diretamente o que a Thaís, né, que fez o convite pessoalmente para mim, me direcionou, né, para o que seria a temática da aula de hoje. Na verdade, dessa conversa, né? Aqui, esse diálogo. Bom, eu sou a Samara Siqueira, eu sou mestranda em Direito da Universidade Federal do Pará, pós-graduanda em Análise de Teorias de Gênero e Feminismos na América Latina, eu sou bacharel em Direito, e sou assessora da Combel atualmente, que é a Coordenadoria da Mulher de Belém, né? Só que antes de ser essas coisas aí, eu sou bisneta da Albina, uma mulher que veio de Curuçá, trazida para cá criança ainda, para trabalhar em casa de família, né? Aquela velha prática aqui na nossa região. A minha bisavó, ela era analfabeta, a minha mãe que alfabetizou ela. A minha avó, a Soneta da Graça, ela cursou até o ensino, que era equivalente ao ensino médio na época, né? Depois já de casada. E já a minha mãe consegue ingressar, né, no curso superior. Eu sou filha da Cláudia, né? E hoje eu sou a primeira mulher da minha família que ingressou numa pós-graduação. Então, sempre que eu vou conversar assim, né, assim, em público, fazer uma roda de conversa, eu sempre me apresento dessa forma. Porque eu acho que é o primeiro ponto que é muito importante, né, da gente, para situar de onde eu falo,
né? Que eu acho que essa é a primeira questão aqui que eu acho que é muito importante, sempre que a gente vai levar uma conversa, assim, um debate, é situar de onde que a gente fala, o tal do lugar de fala, né? Antes de eu continuar, eu tenho quanto tempo de fala? Nossa, é muita coisa, né? Eu vou falar bem menos que isso, senão as pessoas em casa vão dormir. Mas socorro. Tá. A gente pode levar 1h30 dialogando, né? Surgirem perguntas e tal. Bom, e por que eu inicio situando dessa forma? O lugar de fala foi um debate muito esvaziado na internet, né? A Djamila Ribeiro, ela tem um livrinho sobre isso, e esse livro ele acaba sendo um compilado de diversas autoras que falam sobre situar, né, na verdade, da relevância da identidade na construção política e na formação, na produção epistemológica, né, na produção de conhecimento, né, como que a identidade ela influencia e que a neutralidade no fazer política, no fazer ciência é um mito, né, não é real, não é verdade isso. Então, o lugar de fala é isso, falar, demarcar essa identidade, né, dentro, a projeção da identidade, a influência da identidade dentro do debate público que a gente participa, né? Então, quando eu chego aqui, se tu olha minha bisavó, antes de tudo isso, eu sou bisneta da Albina, eu sou filha da Cláudia, né? Tenho toda essa história, porque eu vou falar desse lugar de uma mulher preta, né, que foi criada na periferia e que teve toda essa história, né, com as mulheres que vieram antes de mim. Então, eu falo do fazer política nesse lugar, porque não existem falas universais, né? Nem de mulheres que querem representar a gente, por muitas vezes, com uma fala universalista, propondo políticas universalistas, mas é uma fala que tende a ser universal, mas que, na verdade, vai alcançar e vai gerar mais, vai reverberar, na verdade, para uma determinada identidade de mulheres, né? E que, em regra, quem é que vai ter quem é que vai ter esse alcance imediato, né? Mulheres brancas, cis, né, de classe média, heterossexuais. Então, situar de onde eu falo é justamente para isso. Não que a minha fala vá acabar excluindo outras mulheres, não. Mas é necessário se pensar que a tendência de ser universal, de ser universalista, ela gera exclusão, né? Então, eu falo desse lugar de mulher preta e eu vou estar falando diretamente de uma formação de influência de mulheres negras que sempre estiveram na luta, né, para sobreviver nos espaços públicos, dentro da política e dentro da universidade, né? E muito também quando eu falo sobre lugar de fala, e aí também eu pontuo que a minha fala ela é uma fala coletiva, né? Se hoje eu estou concluindo o mestrado, eu não venho sozinha para as falas, eu dialogo com a Zélia Amador de Deus, com a Dula Pires, né? Com a Sueli Carneiro, com a Nilma. Então, as nossas falas elas são coletivas, então é necessário também assumir isso. E quando a gente fala sobre esse lugar de fala, eu acho que mais interessante do que falar sobre lugar de fala, eu gosto de ressaltar isso, é falar sobre a autoridade de falar e ser ouvida, né? É uma pontuação que a Grada Quilomba faz, que é sobre quem sempre teve o privilégio de ser escutado, né? Que não fomos nós, mulheres em geral, e muito menos nós, mulheres negras, né? Tanto as mulheres racializadas como não racializadas não foram ouvidas. Mas aí a gente vai trazer também para o debate, nesse atravessamento, a própria branquidade, a própria branquitude, né? Dentro desse privilégio de escuta, né? A brancura ela vai acabar fazendo com que com determinadas mulheres, com que as mulheres brancas sejam mais ouvidas do que as mulheres racializadas, né? Então, mais do que falar, situar de onde eu falo, mas eu insisto em ressaltar de que
outras mulheres negras já estavam falando muito, já falam há séculos, né, denunciando o que é viver o espaço público, porque fazer política é muito viver o espaço público, né, mas que não foram ouvidas, né, não tiveram o privilégio da escuta. Dessa forma, um dos principais instrumentos, né, de sobrevivência das mulheres negras, esqueci de pontuar uma coisa. Thaís, quando me endereçou o convite, ela me chamou para falar sobre a influência dos movimentos sociais na política, né, para encerrar o curso. Então, principalmente, eu trago essa fala de mulheres militantes que estão, né, que sempre construíram, que tiveram essa construção, na verdade, a partir dessa base dos movimentos sociais, né, porque as mulheres negras sempre estiveram em todos os movimentos, mas sempre foram muito invisibilizadas, né, seja dentro dos movimentos feministas, né, seja dentro dos movimentos de classe, né, dentro do próprio movimento negro. Então, eu vou fazer uma fala muito nesse sentido, né, de situar toda essa invisibilização e pontuar o que foi traçado de resistência ao longo do tempo, né, para sobreviver, para as mulheres sobreviverem nesse espaço. Então, um dos principais instrumentos, né, que foram desenvolvidos, que foram criados por mulheres negras na sobrevivência, para a sobrevivência no espaço público, foi a interseccionalidade, né, que é um outro termo que tem sido muito esvaziado na internet e que também tem sido muito esvaziado dentro da academia, né, tem tido, nesses últimos anos, um processo de apropriação desse termo. E é algo muito comum que acontece, né, com o que pessoas negras propõem, que é essa apropriação ou esvaziamento, né, tanto de teorias ou formas até de propor políticas. E até nesse sentido, eu acho que uma pontuação que é muito interessante de eu fazer aqui nesse momento com vocês é que a professora Zélia Amador de Deus estava comentando sobre o esvaziamento da política de cotas, por exemplo. Né? Ela estava na nossa última feira do livro, ela fez, até eu encontrei a Saina lá, e nesse dia ela estava em diálogo com a Elisa Lucinda, e ela pontuou que teve um esvaziamento da política de cotas a partir do momento que ela só foi incorporada dentro, né, do processo político, da política de cotas para pessoas negras, como uma forma de subcota, né, em relação à classe social, né, à renda, classe socioeconômica. Então, a luta, o que aconteceu em relação a isso? Né? A política de cotas sempre foi uma pauta dos movimentos negros, né, como uma forma de reparação histórica, uma forma de inclusão de pessoas negras nas universidades, e não só nas universidades, como em outros espaços que a gente tem visto que tem sido incorporado, né, principalmente no espaço político partidário. E só que ela até pontuou que o trabalho do movimento negro, dos movimentos negros, foi tão efetivo e tão amplo que, inclusive, criou ali o branco pobre, né, que ela pontuou nessa situação. E o que acontece, então, nisso? A cota para pessoas negras, ela acaba sendo uma parte do que é essa cota escola ou cota renda, né, ou cota, enfim, cota renda econômica, né, socioeconômica. E especialmente falando aqui dessa parte do acesso ao ensino à universidade. Então, essa política foi uma forma de apropriação, de esvaziamento, e não foi a primeira, infelizmente não será a última, né, que os movimentos negros vão propor, principalmente as mulheres negras proporão, e que será esvaziado. E é a mesma coisa que acontece com esse termo interseccionalidade e o próprio lugar de fala, né? Interseccionalidade é um debate assim que eu geralmente evito entrar nesse debate em público, justamente por conta desse esvaziamento. Existe uma percepção muito superficial do que significa interseccionalidade, apesar de muitas pessoas gostarem de usar. Por muitas vezes, né, interseccionalidade é entendida como uma sobreposição de opressões,
né? Basicamente é assim que se entende. Uma mulher negra vai sofrer mais na sociedade racista, machista do que uma mulher branca. E vai somando. Uma mulher negra, lésbica, vai sofrer mais, tal, tal. Só que a questão de aplicar a interseccionalidade e ter esse olhar da interseccionalidade não é meramente entender um sofrimento maior ou menor, ou quem é que vai sofrer mais ou quem é que vai sofrer menos. Mas é principalmente entender como as formas de opressão serão diferenciadas para cada um desses grupos. Né? Como que essa junção de opressões, elas vão reverberar, elas vão formar novas situações que só o racismo ou só o sexismo não vão conseguir explicar, né? Não vai ser suficiente a gente focar nesse combate do racismo ou do sexismo para a gente conseguir tutelar efetivamente mulheres negras, por exemplo. Né? Ou a gente focar no combate ao racismo, ou no sexismo, ou no combate à LGBTQI-fobia, para conseguir proteger ou tutelar os direitos de uma mulher negra trans, uma mulher negra travesti. Né? Então, a interseccionalidade ela vai propor para a gente esse olhar, para a gente conseguir entender os processos específicos de violência contra determinados sujeitos, contra determinadas sujeitas, a depender do espaço em que estão. Né? Então, a interseccionalidade foi ali proposta, né? Ela acaba sendo uma teoria que ganha muito que ganha muita visibilidade nos Estados Unidos, né? Pelas feministas negras estadunidenses, e que a gente vai tratar disso aqui no Brasil pelas feministas negras da época, principalmente, exemplo, né? A Angela Davis, em diálogo direto com a Lélia Gonzalez, por exemplo, com a Sueli Carneiro, em que pese a Sueli Carneiro também não gosta de mobilizar esse conceito. Então, a interseccionalidade ela vai ser proposta ali naquele cenário não só para as mulheres negras conseguirem sobreviver dentro dos movimentos sociais, assim como também sobreviver, conseguir resistir, né, em diversos âmbitos sociais, seja dentro da academia, né, dentro do processo de fazer política no dia a dia, né, porque a política está presente em vários espaços, mas falando especificamente da política institucional. Então, a interseccionalidade ela foi utilizada como essa estratégia de sobrevivência. Né? A gente está aqui nesse espaço, a gente vai apontar para essa série de opressões que estão acontecendo e que acabam resultando em situações de violência muito diferentes daquelas que os homens negros vivem, que os homens negros cis vivem, que as mulheres brancas cis vivem, que as mulheres brancas cis heterossexuais vivem, né? E os homens negros cis heterossexuais também vivem. Então, ela vai ser um instrumento essencial para apontar, né, nesse sentido, visibilizar essa outra vivência, né, essa vivência desse outro do outro. Porque quem é costumeiramente o outro, né? Que, na verdade, quem é esse sujeito universal, né, que a gente imagina e que a gente normalizou e a gente entende os sujeitos e sujeitas que são diferentes dele como outros e outras. Esse sujeito universal, ele é o homem branco, cis heterossexual, em regra esse homem cristão, né, sem deficiência e de classe média. Então, qualquer outro sujeito, outra sujeita que se diferencie e não tenha qualquer uma dessas características que ele tem, ele vai ser um outro. Seja uma mulher branca, cis heterossexual, de classe média, uma mulher negra, pobre, cis heterossexual, uma mulher negra trans, né, pobre. Vai ser, e principalmente nessa situação das mulheres negras, a gente vai estar ali nesse lugar como outro do outro, que a gente não é nem o homem negro que teve, né, dentro do movimento negro, as suas pautas mais visibilizadas, né, a gente acaba tendo diversas propostas políticas ao longo do tempo, muito baseadas nessa experiência dos homens negros cis heterossexuais, assim como dentro dos feminismos, principalmente dentro dos feminismos liberais, a gente vai ter uma experiência toda baseada, né, a gente vai ter, na verdade, propostas
pautas todas baseadas nas vivências de mulheres brancas, cis heterossexuais, né? Então, foi uma forma de visibilizar, ó, a gente tá lutando dentro desse movimento, a gente está lutando dentro do movimento feminista, dentro do movimento negro, mas a gente tem pautas específicas que diferem dessas que estão ganhando visibilidade. E a gente precisa que sejam atendidas, que sejam tuteladas, né? E aí a gente vai entrar diretamente numa questão de invisibilização de violências e de apagamento nos espaços públicos, principalmente nos espaços públicos de política institucional. Quando a Gabriele chega aqui, né, no início da fala dela, e pontua aqui, ó, a gente, apesar de ter hoje aqui dentro da OAB uma paridade, uma norma de paridade numérica, mas quem ainda toma as decisões são os homens, dentro desse debate não existe somente um viés de sexismo que privilegia os homens, de machismo que privilegia os homens. A gente está falando de homens brancos, né? Existe um viés de cor racial da branquidade que é muito forte, que é muito diferente do que lidar com o homem negro nesses espaços. A gente não vai ver homens negros ditando essas regras dentro desse espaço. Tanto que, se vocês pararem para pensar, quem são esses homens que a Gabriele se refere? Qual é a cor desses homens que a Gabriele se refere? Né? Então, para além de pontuar o gênero dessas pessoas, a gente precisa entender que a branquidade ela é uma arma de poder, ela é símbolo de poder de homens brancos. Então, toda essa construção institucional que privilegia esses homens, ela é uma construção, né, muito baseada na branquidade, que vai sempre deixar no lugar de poder, né, de decisão, esses homens brancos e excluir as mulheres negras, as mulheres brancas, os homens negros, as mulheres indígenas, os homens indígenas. Na verdade, eu nunca vi nenhum evento aqui dentro da ESA que tivesse um palestrante ou uma palestrante indígena. Eu nunca vi, na verdade, não sei se, assim, eu também não vi sendo divulgado. Então, agora, nesse momento, até sendo uma pessoa de fora, acompanhando as redes sociais, não me recordo de ter essa representatividade aqui dentro, né? Então, tudo isso, todas essas ausências, né? As ausências também falam. Não é simplesmente pontuar que não tem, a gente precisa tratar isso. As ausências são sintomáticas. E a partir do momento que as ausências são sintomáticas, né, a gente precisa entender o que essas ausências elas significam e principalmente, essas ausências, quem é que está presente nesse lugar, né? Tem uma ausência de pessoas racializadas em geral, mas qual é a presença quem é que está presente? Né? Quais são as características desse sujeito que está presente? Né? Então, vai ser algo que a gente precisa entender essa construção e pautar isso, não só dentro de uma diversidade de gênero, mas uma diversidade também racial, senão a gente acaba tendendo a perpetuar, né, violências, subalternidades, né, que a branquidade vai deixar pessoas brancas lá no poder, por mais que haja uma paridade numérica, e aí a presença de mulheres brancas nesses espaços, e as pessoas negras permanecem subalternizadas dentro dessa instituição. Né? Então, é necessário ter esse olhar amplo, que aí, nesse sentido, a interseccionalidade, a partir dessa visão das mulheres negras, consegue apontar. Então, é muito importante também, nesse sentido, reconhecer o quanto que as mulheres negras têm para contribuir nesse debate, dentro desse cenário. Né? A partir do momento que vamos conversar sobre a influência dos movimentos sociais dentro da política. A gente, infelizmente, ao longo do tempo, em razão dessa construção social que ela gira em torno desse sujeito universal, eu acho que um exemplo muito latente que eu posso trazer aqui é o exemplo da nossa esquerda brasileira. Né? As principais figuras hoje da esquerda brasileira são homens brancos. Né? Mas a gente tem mulheres negras muito fortes nesse cenário que sempre foram muito invisibilizadas. Inclusive, se a gente for prestar atenção, dentro desse cenário político,
a gente já até teve, que pese todos os pesares do que aconteceu, né, do golpe, enfim, a gente já conseguiu pelo menos ter uma mulher branca como presidenta do Brasil. Mas a gente nunca teve nenhuma pessoa negra como nesse cargo de presidência. Né? Os Estados Unidos, um país que passou por um regime segregacionista legalizado, já teve um presidente negro, e a gente não. E por que eu estou chamando a atenção para esse cenário político amplo? Né? É porque, até mesmo nesses espaços de crítica, nesses espaços de resistência, né, como se constitui a esquerda brasileira, a gente continua perpetuando privilégios e não questionando e mantendo em lugar de subalternidade outras pessoas, outros sujeitos, outras sujeitas que não constituem esse ideal de humanidade, esse ideal desse sujeito, desse homem branco, cis heterossexual. Né? Então, é necessário que se questione isso, que se pense nessa composição desse sujeito e a gente pensar estratégias, né, de como que a gente pode fazer para a gente tentar desconstruir isso e promover uma instituição, garantir, na verdade, uma instituição mais plural, né? Uma instituição que possa ser uma instituição que assim, eu acho meio falacioso falar que abraçar a todos, todas e todos, porque exige um trabalho assim, extremamente complexo e me parece ser de longo tempo. Mas uma instituição que cada vez mais possa representar a cara das universidades brasileiras, né? E a cara de quem está tentando chegar nesse espaço. Né? E aqui eu estou falando especificamente dessa instituição aqui, a OAB de Belém. Né? Então, a gente precisa focar nesse sujeito universal e se perguntar e falar como é que a gente pode tecer estratégias, construir estratégias para que a gente tenha uma representatividade mais plural, inclusive dentro dos espaços decisórios. Né? Não só, como a Gabriele pontuou inicialmente, não só nessa política de cotas numéricas, mas pensar substancialmente e instrumentalizar aquela norma criada. Né? Geralmente, nos eventos que eu vou, assim, foi muito emblemático isso no FOSPA, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar ali no FOSPA, o Fórum Pan-Amazônico, né, que ocorreu mês passado, mas, assim, havia ali, nas mesas que eu assisti, um anseio, demandas, na verdade, pela criação de leis que, olha, a gente precisa de lei para isso, isso, isso. Especialmente eu falo aqui da mesa que eu assisti sobre educação escolar quilombola. E nesse momento eu me pergunto e pontuei lá naquele momento, gente, não adianta a gente criar a lei atrás de lei se a gente não souber instrumentalizar isso. E, principalmente, se a gente não estiver formando profissionais que saibam instrumentalizar e estejam engajados e engajadas com isso, né? Em instrumentalizar isso, em aplicar, né? Em operacionalizar de forma efetiva, né? Isso. Eu vejo cada dia mais a importância, né, desse engajamento, da militância que a gente encontra nos movimentos sociais, mas que quando a gente chega nesses espaços institucionais é totalmente ausente. Né? Muitas vezes pessoas que vêm até dentro desse percurso de resistência acabam sendo neutralizadas dentro desses espaços institucionais. Né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar em formas de aproximação, porque os movimentos sociais têm muito, muito, muito a contribuir com o direito. Eu acho que eu até ouso dizer que o direito ele deve ser utilizado para as demandas, né, totalmente instrumentalizado para as demandas dos movimentos sociais. Né? Porque senão a gente vai estar, do contrário, a gente só vai estar contribuindo para essa sociedade desigual que a gente vive, né? Que a gente nasceu nela. Então, a gente precisa tentar juntar, parar de manter esse lugar do direito como um lugar engessado, mas dialogar, não só com os movimentos sociais, mas com a academia, mas a academia militante, né? Não a academia que está reproduzindo que o casamento válido é o casamento heterossexual.
né? A gente precisa estar engajado com uma galera ali da academia que está botando a cara a tapa e está lutando para que tanto a ciência seja feita, seja produzida de forma diferente e que sirva, né, às demandas sociais, e também esse diálogo com os próprios movimentos sociais, porque por muitas vezes a academia também, enfim, são diversos filtros, né, que a academia pode acabar invisibilizando as próprias pautas dos movimentos sociais. Então, a gente precisa também ter esse diálogo, desconstruir esse lugar engessado, né, do direito, e ter esse diálogo direto com os movimentos sociais, com as lideranças, senão a gente não vai conseguir avançar, né? A gente não vai conseguir operacionalizar o direito de forma diferente, né? Operacionalizar o direito de maneira diferente, né? De forma diferente. Então, a gente sempre precisa pensar de forma estratégica. Eu acho que as meninas aqui vão ter experiência nesse sentido, né, com o escritório. Pensar esse direito de forma estratégica para que ele evite revitimização, que possa atender efetivamente, em que pese todos os pesares, né, dentro do Poder Judiciário, que é uma instituição racista, uma instituição machista. Enfim, existe um machismo institucional, um sexismo institucional, um racismo institucional, mas em que pese todas essas barreiras, né, a gente pensar estrategicamente de como a gente pode tutelar, né, aquelas pessoas que chegam para a gente e que são pessoas vulnerabilizadas e que precisam, né, de um outro amparo do direito, não aquele viés totalmente formal, mas aquele viés substancial, né, aquele viés material. Assim, só para pontuar, que eu já vou terminar minha fala, eu trabalho na Conbel, então a gente tem um atendimento ao público, né, com uma equipe interdisciplinar. E, assim, chegam diversos casos para a gente, e a gente, como a gente não ajuiza, enfim, a gente tem fluxo com a Defensoria Pública, né, com o TJ, outros órgãos que possam fazer o acompanhamento dessas mulheres que chegam com a gente. E hoje chegou um caso de uma moça para a gente, que foi assim, um caso muito absurdo. Ela estava de um processo de guarda, que no decorrer do processo o genitor alegou alienação parental por parte dela, e o advogado dela estava sendo totalmente negligente, né? O tempo inteiro falando, olha, esquece isso, essas alegações dele de alienação parental não vão dar em nada, etc, etc. E ela estava totalmente aterrorizada, porque ela não sabia a quem recorrer e entender o que significava, né, aquelas alegações de alienação parental dentro do processo. E não só ela estava emocionalmente muito abalada por conta disso, mas também porque o genitor da criança continuava perseguindo ela através do WhatsApp da criança, da filha deles. Tanto que ela teve que registrar um boletim de ocorrência, né? Solicitou medida protetiva, a medida protetiva foi concedida, mas, assim, o que eu quero focar aqui nessa história dela é que o advogado dela estava sendo totalmente negligente, né? E quando eu me deparei com esse caso dessa moça, eu fiquei assim, eu fiquei assim, quase que paralisada, quase eu choro junto com ela, porque ela estava emocionalmente muito abalada. E que bastava uma conversa de uma pessoa que entendia um pouco melhor do assunto para que ela entendesse a dimensão daquilo e que o advogado estava sendo negligente, não explicando para ela o que ela já tinha ali de arcabouço probatório, que as alegações de alienação parental não iriam vingar, não iriam ter sucesso. Então, ela até chorou quando ela entendeu o que já tinha de tudo ali, que ela não iria provavelmente perder a guarda da filha dela. Mas aí, por que eu trago esse assunto, né? Porque esse advogado, como a gente sabe, no dia a dia no dia a dia jurídico, né, ele estava ali perpetuando uma violência sexista, misógina contra aquela mulher por omissão, né? Por negligência. Né? Então, volto a pontuar. A minha área de pesquisa, a minha área de militância é dentro do movimento negro, né?
especificamente com um foco maior nas pautas raciais, mas isso não implica que eu não tenha o olhar, né, para as pautas feministas, porque essa divisão é totalmente falaciosa, né? Se eu falo de um lugar de uma mulher preta, as minhas pautas são de feministas negra e pauta sobre esse racismo genderizado, esse racismo sexual. E assim que eu entendo sobre esse contexto dessa violência, desse racismo sexual, eu sei que essa violência de gênero, ela vai ter uma outra reverberação a se tratar quando se tratam de outras mulheres, né, não mulheres negras. E nessa situação dessa moça, ela era uma mulher branca, mas ela estava sofrendo ali uma forma de violência de gênero, né? Então, eu volto a pontuar, assim como eu sempre converso, gente, a gente precisa pensar estrategicamente como a gente vai lidar com os casos de racismo no judiciário, mas a gente precisa também pensar como a gente vai lidar estrategicamente, né, com os casos de violência de gênero dentro do judiciário, principalmente casos em que a gente tem um advogado pecando por omissão, violentando essa mulher por omissão, né, ali no momento que ele não dá as orientações corretas para ela e simplesmente trata aquilo, toda a violência psicológica que ela está sofrendo como um nada, né? E a gente precisa pensar em como é que a gente vai tecer e conseguir pautar, evitar que isso aconteça dentro da nossa própria instituição, da nossa não, que eu não sou dessa instituição, mas dentro dessa própria instituição, né? Então, enfim, acho que vou finalizar a minha fala nesse sentido, né, de sempre trazer essa provocação de que, para além da gente estar pautando, de que a gente precisa estar nesses espaços, etc., mas a gente precisa pensar estrategicamente dentro desses espaços, né? Eu finalizei a minha dissertação há pouco tempo, e eu acho que uma das coisas que eu pude perceber ali é como que a gente ter uma representação mais diversa no judiciário não necessariamente vai implicar que a gente tenha um outro olhar no julgamento dos casos, né? Então, a gente precisa formar, e eu acho que é algo que eu sempre proponho nas minhas falas, que a gente precisa se atentar para a graduação do direito. A gente precisa urgentemente ver quem é que a gente está formando para ingressar nesse mercado, né? Porque quando a gente tem uma grade, no geral, no Brasil, que ela é uma grade muito engessada, muito dogmática, né, que não está pensando os atravessamentos de gênero, os atravessamentos raciais dentro do direito. Então, a gente precisa pensar como é que a gente forma, né, profissionais mais conscientes e com comprometimento de lidar com essas demandas, mas lidar de forma efetiva, não como mais um caso, né, de mera aplicação formal da lei, mas um caso em que é necessário que se pense, né, estrategicamente e principalmente perante ali essa instituição racista, sexista que é o judiciário. E aí, voltando para a questão, por que eu bato nessa tecla, né? Porque não necessariamente a gente ter mais mulheres dentro do judiciário implica que a gente vai ter, né, um julgamento dos casos com um olhar mais justo no caso das violências de gênero, né? Tanto que a gente tem uma atipicidade do nosso Tribunal de Justiça, né? O desembargo ele é majoritariamente formado por mulheres e é uma atipicidade muito grande em relação a todo o restante do país. Mas não necessariamente a gente vai ter, né, casos de violência de gênero em grau recursal ou mesmo, né, na primeira instância, que serão tratados da forma que devem ser tratados, né, com a seriedade que devem ser tratados, com esse olhar, porque é necessário assumir essa ótica. Eu não me sinto tão confortável em falar isso, mas essa ótica feminista, porque tem pessoas que não gostam de se identificar como feministas, né? Mas assumir esse olhar militante contra a violência de gênero, acho que é isso, né? Esse olhar militante contra a violência racial, esse olhar militante contra as violências LGBTQI-fóbicas, né? Então, eu acho que mais do que garantir numericamente diversidade nesses espaços, a gente precisa garantir também que sejam pessoas com essa consciência militante que cheguem nesses espaços. Não só aqui dentro da instituição, mas
lá na formação, na graduação em Direito, lá no Judiciário, né, lá no Ministério Público também, que tem muita responsabilidade também por omissão em diversos casos que acontecem, e eu digo não só, né, nos casos de mulheres que são vítimas de violência de gênero, mas casos de coletivo como um todo, né? Educação escolar quilombola que não está sendo garantida da forma como deveria ser. Cadê o Ministério Público nesses momentos, né? Então, a gente precisa pensar como é que a gente vai formar pessoas conscientes dentro, para estarem atuando dentro dessas instituições que são responsáveis pela aplicação do direito. Né? Gente, era isso que eu tinha para trazer aqui hoje para a nossa conversa. Né? É totalmente aberta ao diálogo, espero que a gente possa dialogar aqui, né, a partir desse momento. Obrigada. Gente, eu prometo que eu vou tentar ser breve, porque eu até anotei aqui umas coisas que eu queria comentar da tua fala. Ah, eu não quero ficar na tua frente. Não, mas não tem como. Enfim, vão ouvir minha voz aí no virtual, não tem problema. Isso que importa. Primeiro, Samara, em relação a esse caso que tu comentaste aí da Combel. Isso é muito curioso, porque a gente observa aqui, tanto na nossa atuação quanto CMA, e aqui eu particularmente, né, dentro do escritório, na minha atuação, no Moura Furtado e Maués, Advogadas Associadas, que foi fundado pela Thaís e pela Carla, e foi o primeiro escritório feminista e antirracista de Belém, anti-LGBTQ-fóbico. Como tu falaste, tu iniciaste, lá no início da tua fala, falaste sobre o privilégio da escuta. E a gente observa muito isso na nossa atuação. E aqui, tanto lá no escritório quanto na CMA. Porque muitas mulheres chegam até nós e é só isso, elas querem ser ouvidas. Às vezes elas só precisam disso, elas só precisam que alguém escute realmente, né, a demanda delas, porque elas já vieram normalmente de um local de muita negligência, de muita omissão. Às vezes elas já passaram com outros advogados, às vezes elas já foram em algum outro órgão tentar receber uma orientação, e as demandas que elas levam são tratadas assim com absoluto descaso. A realidade é essa, infelizmente. Principalmente quando a gente está falando de uma mulher que está litigando em vara de família. Né? A alienação parental vem com muita recorrência e ela é muito invisibilizada e é um recurso que, estatisticamente, historicamente, se você pesquisar um pouquinho mais, se conhecer um pouco da área, é utilizada como um recurso para violentar mulheres, para seguir violentando mulheres. Isso o fundo, assim, né? Na verdade, não é nem um pano de fundo, é o foco principal da lei de alienação parental, infelizmente, porque tudo que está previsto lá já está previsto no ECA. As crianças e adolescentes já têm proteção, não teria necessidade dessa lei, mas existe um lobby muito grande por trás, infelizmente, de pais que têm muito dinheiro e de pais que praticam violências, inclusive, contra as crianças. Então, é muito sintomático isso, a gente observa muito isso na fala das mulheres, essa ausência desse privilégio de escuta, e aí quando a gente fala de mulheres racializadas, né, muito mais, sem dúvida. E aí uma outra coisa, e aí é uma coisa que realmente a gente precisa pensar enquanto advocacia, aqui, né, falando enquanto advocacia, que tipo de advocacia a gente quer propor, porque quando a gente recebe aqui a nossa carteira, a gente promete defender direitos fundamentais, o Estado Democrático de Direito, a justiça social, então os direitos das mulheres, onde ficam aí, né? Não estariam enquadrados, por que as mulheres, e principalmente se a gente falar de mulheres racializadas, não são ouvidas, né, nas suas demandas, nem enquanto clientes, isso é muito sintomático. E aí um outro comentário é sobre a questão do judiciário, né? A gente tem um mito, a gente estuda na universidade, hoje eu acho muito que erroneamente, né? Eu já me formei um tempinho aí, mas pelo menos na minha época, e pelo que eu vejo persiste, essa ideia da justiça como um ambiente neutro, né? Imparcial, né? Esse mito da justiça como um espaço que não está contaminado por outras questões, digamos assim. Quando na prática, assim, com pouco exercício de advocacia, você observa que não é isso, né? Que essa neutralidade ela é um completo mito. Né? Os juízes e juízas estão imbuídos por seus valores, suas crenças pessoais, pela sua formação,
e majoritariamente estão dentro desse espectro, que é realmente desenvolver uma lógica que é igual à da sociedade, né? Machista, racista, né? LGBTQIA+, fóbica, enfim, com intolerância religiosa e todo o tipo de preconceitos mesmo. E aí, tu até trouxeste também que a gente não consegue pensar ainda decisões, digamos assim, né, que sejam favoráveis nesse sentido. E eu lembrei do protocolo do CNJ, né, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que foi um documento lançado no final do ano passado pelo CNJ, e é um marco porque reconhece o impacto das desigualdades de gênero nos processos judiciais. E ele traz esse alerta logo no início, inclusive, dizendo que é importante que as pessoas se atentem que o protocolo ele não vai garantir que as mulheres tenham decisões mais favoráveis, não é esse o objetivo. O objetivo é que o tratamento seja igualitário, que quando a gente está falando de uma disputa processual entre um homem e uma mulher, e aí ele até traz a questão da interseccionalidade, por exemplo, uma mulher negra eles precisam ser tratados em condições igualitárias. Né, precisam estar ali dentro do processo em pé de igualdade, porque o que a gente vê na prática, aí volto o exemplo das varas de família da alienação parental, não é isso. Os homens sendo ouvidos com muita facilidade, né, e as mulheres tendo muita dificuldade, mesmo com provas, de acessar alguns direitos e numa demanda de alienação parental, às vezes conseguir comprovar mesmo, né, a inexistência desses atos. Então, a discussão, eu acho que não é só, acredito que não é apenas de, vamos ter melhores decisões, não é esse o foco, né, do debate. Vamos propiciar um tratamento realmente igualitário e digno para quem está dentro de um processo, né, seja uma mulher, seja, né, uma pessoa negra, seja uma pessoa LGBTQIA+, que não seja tratada de modo diferenciado como vem sendo. E aí, por fim, eu queria que tu comentasse... Olha, eu falei horrores, né? Desculpa, gente. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque a gente pensa a política, em geral, como a política partidária, a política institucional, a gente pensa muito a política como esse ambiente, né? Que é até um ambiente, de certo modo, formal também. E aí a gente tem a militância, a gente tem os movimentos sociais, a gente tem pessoas que estão fora, digamos, desses ambientes, construindo política também, e que muitas vezes não é visto como política. Então, eu queria, se tu puderes, claro, comentasse um pouquinho isso, o que tu pensas sobre isso, qual é a tua opinião, e como os movimentos sociais também fazem política, né? Não é só o partido lá, político, enfim, as instituições que fazem. E, gente, após as falas da Samara, eu queria dizer para vocês todos que estão no virtual, que quiserem comentar, podem ligar o microfone. Podem ficar à vontade de ligar o microfone, não precisa ser pelo chat. Só peço que vocês se inscrevam, só para não ficar muito bagunçado aqui, para a gente poder monitorar. Já vi que a Aline já se inscreveu, então, depois da fala da Samara, pode ligar teu microfone, tá, Aline? Eu acho, assim, na tua fala, Gabriele, traz, assim, uns pontos bem interessantes, né? Assim, eu sou uma pessoa meio radical. Então, quando tu traz sobre essa tentativa desse tratamento igualitário e que o judiciário está longe de ser esse local neutro, eu acho que nem é um local que o judiciário deve se colocar. Porque a neutralidade, historicamente, sempre foi muito cara para a gente. Sempre foi um instrumento de invisibilização. Né? A neutralidade, na verdade, ela só serve como privilégio para beneficiar quem sempre esteve no poder, né? Quem sempre foi o sujeito de direito. Né? Eu tenho, assim, enquanto pesquisadora, eu tenho muito problema, né, em como que a gente aprende determinadas coisas durante a nossa graduação, né, e que inevitavelmente vão reverberar no nosso dia a dia profissional, como, por exemplo, a questão da igualdade formal e da igualdade material. Gente, por si só, eu já acho uma teoria extremamente contraditória. Porque a partir do momento que você está falando que você precisa de medidas materiais para promover aquela medida formal, de imediato você já identifica que aquela medida formal ela tem um sujeito específico, ela é destinada a alguém. Né? Então, tenho muito problema com isso, tenho muito problema de como que é ensinado, e para mim já é uma teoria falha
por si própria, né? Por si mesma já desde o início. Então, eu não me alinho a esse posicionamento de, olha, vamos promover essa neutralidade, esse tratamento imparcial, e até também essa proposta do tratamento igualitário, porque não é que não deva haver, mas é porque a partir do momento que a gente já parte de uma sociedade e com sujeitos desiguais, a gente precisa de um tratamento desigual. Eu acho que essa é a norma que deve ser assumida. Não, eu não vou assumir aqui, exemplo do protocolo, né? Não vou assumir aqui um papel de queremos promover o tratamento igualitário. Não, vamos promover o tratamento desigual, a gente vai ter uma atenção maior para as mulheres, sim. A partir do momento que a gente percebe, inclusive, que a gente tem uma lei que ela é muito voltada, que ela é muito utilizada de forma estratégica por homens para violentar mulheres. Então, eu sou muito radical já nesse sentido, né, de estar muito longe, de não apoiar esse posicionamento neutro, dessa igualdade nesse sentido, né? Eu acho que a gente precisa assumir, de fato, uma posição antirracista, uma posição totalmente anti-violências, né? Eu acho que é isso, anti-violências de todas as formas, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma atenção maior, uma atenção melhor, né? Uma atenção mais voltada para os grupos vulnerabilizados que chegam até o judiciário. Né? Porque, assim, é muito complicado você querer conceder um tratamento igual entre esses dois sujeitos, por exemplo, e aí a gente vai recair de novo nessa questão racial. Eu sou louca para ler algum estudo nesse sentido, que eu não sei se tem, por exemplo, quem são os homens nesses processos, né, de alimentos, né, e que também existe essa lide da alienação parental. Quem são esses homens? Né? Esses homens, eles são brancos. Como é que é? Quanto vale a fala de um homem negro dentro do judiciário nessa mesma posição? E aí é por isso que eu provoco novamente que a gente precisa discutir branquidade, a gente precisa discutir o homem branco, né? A gente precisa discutir a masculinidade branca. Né? Então, eu tenho, enfim, voltando a essa questão, eu tenho muito problema com essa posicionalidade neutra. Eu acho que a gente tem, de fato, que reivindicar e pautar um judiciário que não seja neutro, um judiciário que, de fato, se posicione como antirracista, como um judiciário contra os mais diversos tipos de violência. Quem não gostar, paciência, né? Já diria o meme da Tati Quebra-Barraco. E assim, quanto à tua pergunta, Gabriele, assim, da política feita pelos movimentos sociais, eu acho que é até algo que eu deveria ter tocado antes, mas assim, acho que um exemplo muito bacana que eu posso trazer, o SEDEMPA, ele tem mais de 30 anos de atuação, né? O SEDEMPA, acho que ele, salvo me engano, ele é formalizado ali em 88, algo do tipo. Ele é instituído pela Zélia Amador de Deus, pela Nilma Bentes, pelo Felisberto, entre outros ativistas negros aqui do Pará. E eu acho que um exemplo muito bacana de uma estratégia de atuação deles inicialmente, né, tendo em vista como a educação é cara para os movimentos em geral, é que elas tinham uma atuação muito voltada para dentro das escolas de ensino fundamental e infantil. O SEDEMPA chegou a produzir uma cartilha, elas viajavam para os interiores do Pará para dialogar com os professores, com as professoras das escolas públicas de ensino fundamental, apresentando essa cartilha da luta contra o racismo, né, pela igualdade racial, pela equidade racial. Então, essa é uma forma de política, né, uma política não institucional, uma política não partidária, mas uma política proposta, uma política gestada por um dos movimentos negros paraenses, né, porque a gente tem Mocamba, a gente tem Malungo, enfim. Então, essa é uma proposta, né, muito, muito bacana,
dentro desse debate, dessa política que é feita pelos próprios movimentos, né? E não só isso, a gente tem, por exemplo, movimentos de mães que são que perderam os seus filhos para a violência. Um dia eu estava passando na Praça da República de manhã e uma mãe me deu um panfletinho desse movimento, eu esqueci qual era o nome. Guardei um tempão e não decorei o nome do movimento. Mas, assim, é um movimento de mães, né, que lutam contra as violências. E aí, nesse movimento, tem mães que perderam seus filhos para a violência policial, mães que perderam seus filhos para outros tipos de violência urbana, né? Então, e essas mães desenvolviam ali não só a presença delas para esse tipo de conscientização, que é uma forma de fazer política. Eu, pelo menos, nunca tinha me atentado para a agência das mães, por exemplo. Né? Para a agência das mães, nesse sentido, é uma forma de fazer política. Né? E um outro exemplo muito bacana também, que a professora Tula Pires cita, é um movimento de mães no Rio de Janeiro que perderam seus filhos para a violência policial, que elas fazem acompanhamento processual. Né? Elas estão gestando, propondo, resistindo com outras formas de acompanhamento do processo penal para evitar injustiças, né, nos casos das mortes dos seus filhos. Então, a gente tem uma potência muito grande. Um outro também que eu posso citar aqui de política, né, sendo proposta pelos movimentos sociais, os movimentos pelo desencarceramento, as frentes pelo desencarceramento, né, que tem principalmente uma grande atuação de mulheres negras, né? Porque o cárcere ele vai ser uma forma de violência muito voltada para a população negra, né? E aí não à toa a gente vai ter as taxas mostrando que a população negra é a maior parte da população carcerária, etc. Enfim. E nesse sentido, as mães elas têm uma atuação muito presente dentro das frentes pelo desencarceramento, falando, o que mais prende hoje a juventude negra? É a criminalização das drogas. Então, bora descriminalizar. E elas pautam isso, elas oferecem alternativas a isso. Né? E são mulheres que, por vezes, a maioria são mulheres da periferia, mulheres que têm no máximo o ensino fundamental, dando a letra, propondo, a gente tem uma saída para isso, né? A gente tem uma saída para evitar esse genocídio, para evitar esse encarceramento da juventude negra, né? Então, assim, os movimentos têm muito a oferecer para a gente no dia a dia da operacionalização do direito, assim como no dia a dia do fazer a própria política institucional, né? A própria política que vai gerar a legislação. Então, o olhar, a gente precisa, infelizmente, os movimentos são muito invisibilizados, né? Alguns conseguem ter uma visibilização um pouco maior, mas mesmo assim são muito perseguidos, como, por exemplo, o MST, né? Mas, assim, a gente precisa ter um olhar, porque a forma de resistir dentro dos movimentos, ela é uma forma muito cara e muito preciosa, né? Que se a gente consegue trazer isso para dentro do debate público desses espaços institucionais, a gente consegue, assim, avançar muito, né? A gente consegue, de fato, visualizar outros horizontes para a nossa sociedade. Lume, você está com a palavra. Boa noite, pessoal. Tem alguém do online que deseja fazer algum comentário, que deseja participar? A Lume está com a mão levantada. Será que foi sem querer? Acho que foi, né? Tá, tudo bem. A Aline também queria falar ainda há pouco, ou já foi satisfeita o teu comentário, Aline?
Oi, boa noite. Estão me escutando? Sim, estamos escutando bem. Não, na verdade eu acho que houve alguma confusão, porque eu não havia levantado a mão, mas eu aproveito para parabenizar a professora, né, pela excelente palestra. Eu tive algumas demandas maternas agora, no início da palestra, eu não pude ficar desde o início, né, entrei e saí, mas é sempre bom esse compartilhamento de saberes, né, de conhecimento. A gente acaba acrescentando bastante, né, principalmente na nossa advocacia mesmo, que carece de um aprofundamento nesse sentido, né. Eu me formei em 2007, então a minha matriz curricular ela não tinha nenhum tipo de disciplina que vislumbrasse, que contemplasse, né, essa questão de raça, de sexismo, né, era uma matriz muito arcaica para a época já, né, e hoje eu percebo que os estudantes que estão saindo, talvez eles já tenham um pouco mais de letramento nesse sentido, né, eu percebo uma matriz mais atual, mais alinhada com esses problemas, com essas mazelas sociais. No entanto, eu sinto falta de que nos concursos, né, principalmente nos concursos da área jurídica, o edital não contemple a cobrança de tais matérias, né? E a gente sabe que isso também é um reflexo de uma relação de poder para que realmente passe pessoas que não discutam isso na sua atuação jurídica. O protocolo do CNJ, ele é um documento excelente, né? Mas eu ainda gostaria de ver alguma coisa nesse sentido, sabe? Antes daquele estudante de direito, antes daquele bacharel em direito, daquele advogado se tornar magistrado, se tornar procurador, né? Antes dele se tornar promotor, por que não ele ter acesso a esse tipo de matéria, a esse tipo de conhecimento, né? Nos concursos todos, nos editais, a gente não tem nem sequer a teoria feminista considerada como uma teoria de justiça, como uma teoria crítica. E isso se pulveriza também para a discussão sobre raça e sobre sexismo. Então, eu acredito que tenha que vir algo, né, de cima para baixo, alguma cobrança do Ministério da Educação, para que se inclua, né, esse tipo de matérias, de disciplinas no edital. Era isso, professora. Obrigada pela contribuição. Boa noite, gente. Obrigada, Aline, pela tua intervenção. Bom, concordo totalmente com o que tu disseste. Eu acho que, infelizmente, nesses últimos anos, a gente tem tido um movimento cada vez mais mercantilizado da educação, né? Então, isso acaba gerando uma automatização no ensino. E é o que tem acontecido, né? Cada vez mais as carreiras chamando mais atenção dos alunos, das alunas, e com um projeto de ensino, uma política de ensino totalmente automatizada e excludente, né? A gente tem uma decoreba de lei que aí a pessoa vai, a pessoa estuda, é aprovada, e aí não vai saber lidar, não tem essa discussão racial, a discussão de gênero, e aí o dia a dia, a maior parte da população do Brasil é formada por pessoas negras, a maior parte da população do Brasil é mulheres, mas a gente não tem essa preparação. É formada por mulheres, mas a gente não tem essa preparação. Então, a gente está sendo formado para lidar com quem? Com um sujeito invisível, né? Então, eu acho muito interessante o que tu chamaste atenção, porque eu faço parte do corpo docente de uma faculdade, que ela não é daqui, ela é uma faculdade do interior, que foi a primeira faculdade em que, pese ela seja uma faculdade religiosa, ela tem, no primeiro semestre, salvo me engano, a disciplina de antropologia das relações étnico-raciais. Eu fiquei muito surpresa com aquilo, apesar deles não cobrarem, pelo que eu percebi, um profissional, uma profissional da área, que tenha uma formação voltada
tanto ou uma formação da antropologia ou qualquer tipo de formação alinhada às discussões das relações étnico-raciais, então também não sei o que é que estão reproduzindo dentro dessas salas de aula, mas já é um passo para uma inserção, né, de uma discussão séria sobre as relações raciais e o direito. E eu acho que é isso que a gente tem que pautar, né? Esses dias a gente estava lá no CEDEMP, a gente estava discutindo sobre isso. E aí, não sei se vocês já viram, a Anistia Internacional lançou um documentário que se chama Descontrole, falando sobre, denunciando, né, a violência policial, na verdade, especialmente as chacinas. As chacinas, isso. E aí a gente estava assim, a Anistia veio aqui em Belém, reuniu com o Ministério Público, e aí estavam falando do Ministério, o Ministério Público se comprometeu, né, em ter um maior acompanhamento das atividades policiais, né, das atividades da Polícia Militar, na verdade, para evitar que esse tipo de situação volte a acontecer. Só que eu, como eu estava falando no início, eu sou uma pessoa radical, eu sou uma pessoa um pouco também pessimista, né? Eu não vislumbro, eu espero que eu esteja errada, mas eu não vislumbro uma mudança tão imediata assim do Ministério Público nessa atuação. Mas, enfim, eu espero que venha aí. Mas até a gente comentou, sugerir lá no momento da nossa reunião do CEDEMPA, que já passou do tempo da gente ter uma promotoria de combate ao racismo, por exemplo. Né? A gente tem várias promotorias especializadas aqui dentro de Belém, né? A gente tem promotoria de violência doméstica, consumidor, aquela de constitucional, de meio ambiente, isso assim, diversos temas, mas a gente não tem uma promotoria de combate ao racismo, de promoção da igualdade étnico-racial. Mas é muito geral, então não vai atender, né? Eu acho que já é um momento da sociedade, enfim, como um todo, a cidade de Belém, cobrar isso do Ministério Público, essa implementação, que talvez, né, com a criação de uma promotoria especializada, a gente consiga ter um acesso para cobrar um acompanhamento realmente do que o Ministério Público se comprometeu nessa ocasião, né, em relação à atuação policial. Talvez seja um meio, porque existe hoje dentro do Ministério Público aqui do Pará um núcleo, acho que é o NIERAC, núcleo eu esqueci agora o que é toda a sigla, mas é sobre relações étnico-raciais, que ele foi um núcleo que foi criado por uma promotora de justiça que ela atua em Santarém. E é só ela e mais uma outra promotora, dentro desse universo que é o Ministério Público do Pará. Né? Então, a institucionalização de uma promotoria de combate ao racismo consegue dar muito mais pernas para essas pessoas que já estão lá dentro engajadas, né, para lutar contra o racismo e a gente, enfim, ter políticas públicas, né, de propostas pelo próprio Ministério Público de combate ao racismo e uma atuação mesmo mais especializada no próprio combate ao racismo. Mas aí a gente vem e recai naquele mesmo problema do que a gente tinha discutido anteriormente. Não sei se vocês se recordam da fala daquele procurador, acho que uns 3 anos atrás, né, sobre... Eu esqueci, assim, eu lembro do caso que gerou muita repercussão, falou que os indígenas eles eram preguiçosos e por isso que as pessoas negras foram traficadas para cá, né? Justificou. E aí é muito complicado você esperar dessa instituição, né, isso. Mas assim, o direito para a gente, enquanto movimentos sociais, é um lugar de disputa. Né? A gente vai disputando o direito na medida que dá, na medida do que a gente consegue estar presente. Então, eu acho que propor cobrar, principalmente a criação de uma promotoria especializada nesse sentido, é uma forma, assim, em que pese todos esses problemas do Ministério Público, né, a gente conseguir ter mais seriedade no acompanhamento de casos de racismo, né, e da criação também, proposição de políticas públicas nesse sentido, né, de combate ao racismo. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer. Muito rica a tua apresentação, a tua fala. Muito importante que a gente ouça isso. Eu, como uma mulher branca, hétero, cis,
Me sinto na obrigação, inclusive, de ouvir, de aprender, porque eu acho que eu me beneficio muito do sistema, então, quem tem papel de mudança, quem tem papel de enfim, alterar alguma coisa nessa estrutura, somos nós, sou eu que tenho, e vou falar eu pessoalmente mesmo, porque eu acho que enquanto a gente não chamar para a gente a responsabilidade, as coisas não mudam, né? Então, realmente queria te agradecer muito pela tua disponibilidade de vir aqui me ensinar, como se você tivesse a obrigação de fazer isso, você não tem, né? Mas eu estou aqui, humildemente, aprendendo e tentando fazer a minha parte. Dito isso, nem me apresentei, né? Tem gente lá, o pessoal daqui eu já conheço. Samila Guzmão, sou advogada, sou servidora pública da PGE, sou membro da Comissão da Mulher Advogada, sócia do escritório Costa Alves Machado e Guzmão. Nós trabalhamos, demarcando que nós trabalhamos com perspectiva de gênero, né? Tentamos também fazer uma atuação antirracista, que a gente acredita que é fundamental, né? Enfim, trabalhar em conjunto com todos. Dito isso, eu estava conversando com a Anete ali ainda há pouco, e a Gabi também tocou no assunto do protocolo de julgamento do CNJ, né, com perspectiva de gênero, e a gente trocou uma ideia, né, Anete? A Anete falou assim, mas achei que foi pouco divulgado, né? Eu acho que a gente precisa também refletir sobre essa questão de, será mesmo que foi pouco divulgado? Porque a gente vê alteração legislativa todos os dias, né? A gente vê uma série de novidades aí no judiciário e as pessoas têm acesso, e as pessoas encontram aquela novidade, né? As pessoas vão atrás, sai uma mudança no Código de Processo Civil, todo mundo busca se inteirar daquilo. Sai uma alteração no Código Civil, todo mundo busca aprender e faz cursos. E aí, quando sai um documento, né, que deve nortear a atuação do judiciário e também pautar a atuação da advocacia, né, porque o protocolo de julgamento ele não serve só para como o judiciário deve se comportar, como os juízes devem se comportar. Se os juízes têm que julgar daquela maneira, então a gente também tem que entender que os advogados também não podem sair daquela linha ali de atuação, né? Então, acho que é muito significativo e acho que as pessoas não se interessem por ir buscar um protocolo que nem é uma coisa, né, que está tão nova. A gente está falando ele foi lançado em outubro, não foi, Gabi? Outubro de 2021. E foram feitos cursos, foram feitos eventos no próprio CNJ, o documento foi super divulgado, mas, infelizmente, não há interesse, né? Assim como não há interesse de muita gente por adotar práticas antirracistas, por adotar práticas anti-LGBTfóbicas, assim como não há interesse por uma série de mudanças, né? É muito confortável você ser privilegiado, é muito confortável você estar naquele lugar de que você é beneficiado em tudo. Então, é mais fácil eu dizer que eu, enquanto advogada, tenho que fazer um curso de processo, de me inteirar pelo processo civil, me inteirar pelo processo do trabalho, me inteirar pelo direito material, como se essas opressões, essas vulnerabilidades todas que a gente enxerga, assim, quem diz que não enxerga está fingindo que não enxerga, né? Então, acho que é muito cômodo, é muito confortável e a estrutura é toda montada para isso, para que a gente, de fato, ache que isso não tem que estar sendo discutido nas faculdades. Eu repito a fala de todas as minhas colegas, na minha grade curricular, nós não tivemos estudo dessa área. Eu me peguei com 32 anos, eu tenho 36, me peguei com 30 anos, 31, 32, ouvindo pessoas falarem sobre esses assuntos, já sentindo incômodos em relação ao gênero, né? Já sentindo incômodos e diferenças em relação ao tratamento que os meus colegas advogados recebiam, e eu, enquanto mulher no mundo, não só como profissional, recebia, e a gente não consegue nomear isso, a gente não consegue entender de onde vem, a gente não consegue pensar naquilo como um fenômeno estruturado, né? Como um comportamento estruturado, como uma coisa que está posta ali para que isso se perpetue e para que a gente reproduza isso todos os dias, né? Então, falta, na minha visão, falta interesse, né? Falta interesse e falta interesse de quem está se beneficiando daquilo e que é o principal agente de mudança, o principal ator, né, desse sistema todo. Acredito eu que
as pessoas negras não vão conseguir mudar essa realidade sozinhas, né? Porque nós não vivemos sozinhos no mundo. As mulheres sozinhas não vão conseguir mudar a sua própria realidade, os negros sozinhos não vão conseguir mudar a sua própria realidade, enquanto a sociedade inteira não entender que é um problema coletivo, são questões coletivas e que todos nós temos interesse na mudança disso, nada vai mudar, né? Então, na verdade, eu queria só registrar mesmo o meu agradecimento e colaborar com o que a gente estava conversando ali em particular, e é isso. Obrigada. Eu pergunto de novo, Gabi, mais alguém, gente, quer falar alguma coisa do online ou a gente já vai encerrar? Quer falar? Então, a gente vai passar a palavra para a doutora Suena, só um momentinho. Gente, boa noite. Eu queria primeiro parabenizar a CMA pelo curso de formação de Mulheres na Política, foi muito bom, tá? Fiquei muito contente de ver mulheres pretas sendo chamadas para vir falar no curso. A Dandara Pinho, que é uma advogada, uma mulher da instituição do sistema, que veio da Bahia, foi muito bacana. E a Samara, que eu já conheço, mas foi a primeira vez que eu ouvi a Samara, eu estou encantada, mais apaixonada ainda. E eu acho assim que o sistema ele só tem a crescer com a academia, com mulheres de pesquisa vindo falar aqui para a gente. E pode ser radical também. Eu acho que as radicais aqui vão trazer mais crescimento para o sistema, viu? Obrigada. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Eu reitero que eu estou imensamente honrada de poder vir aqui, né, e conversar um pouco com vocês sobre essa temática muito importante. Eu fico muito feliz que essa casa esteja aberta, né, para dialogar com essa perspectiva crítica, né, dos movimentos sociais. Eu acho que isso é essencial, né? A gente tem infelizmente, isso que a Samila trouxe na fala dela está muito relacionado com a própria criação do nosso direito aqui no Brasil, né? Enquanto uma colônia, enfim, todas as influências do que o nosso direito sofre vem formado, né, até hoje, né, de ser um direito masculino, branco, né, heterossexual, um direito racista, né, está intrinsecamente relacionado com o período da história que a gente começa a ter criação de legislação aqui e as primeiras faculdades de direito, né? A gente tem principalmente essa criação do direito num período em que a gente tem movimentos negros abolicionistas ao redor das Américas, né? E o direito vai justamente, a criação do direito aqui no Brasil, das faculdades, da legislação, do ordenamento jurídico próprio, vem justamente, ele nasce com esse medo, né? Dessa revolução negra que já assolava outros continentes chegar aqui no Brasil. Então, por isso a gente tem esse direito racista, misógino, né? E machista, enfim, entre outras formas de opressão que esse direito incorpora. Mas eu acho que assim, aos poucos que a gente vai conseguir construir uma nova forma de instrumentalizar o direito. Acho que nessa reunião do CEDEMPA também que a gente teve, que a professora Tula Pires fala, ela estava, na verdade, ela falou que
existem duas formas da gente estar lidando com o direito, né? Um é com a caneta e outra é com a marreta, né? Acho que com a caneta são esses momentos de formiguinha, né, aos poucos ali, mas em determinados momentos a gente precisa retribuir. Não me interpretem de forma equivocada, mas a gente precisa retribuir a violência com a qual a gente é tratado, né? Fanon fala sobre isso, que vai ser uma violência legítima, né? Essa forma, devolver de forma mais radical, né? A forma como as instituições, a forma como é institucionalizado as violências de gênero, as violências racistas. Então, a gente vai nesse trabalho de formação política mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente vai nesse trabalho de formação política aqui dentro da ESA, dentro das faculdades. A gente precisa estar em diálogo para essa formação política ocorrer da melhor forma, né? Em diálogo com os movimentos sociais, com os movimentos negros, os movimentos feministas, mas não só os movimentos academicistas, né? Que estão dentro da academia, mas escutar aquelas mulheres que são lideranças comunitárias, né? Que estão ali na luta e que estão fazendo política de alguma forma dentro do bairro delas, dentro dos bairros delas, né? E que podem contribuir muito para enriquecer o nosso olhar, né? Então, a gente vai construindo isso aos poucos e eu acredito que no momento que a gente precisa radicalizar, a gente vai radicalizar, a gente vai constranger, daí a gente vai dar a letra, a gente vai apresentar, ó, isso aqui não pode continuar acontecendo e por mais que queiram mobilizar estereótipos em relação a gente, né, de agressivas, loucas, malucas, enfim, o que seja, mas a gente precisa permanecer, continuar, né, resistindo diante desse cenário. Enfim, era esse o recado que eu queria deixar. Agradeço novamente, estou imensamente honrada de ter vindo aqui hoje dialogar com vocês e eu fico à disposição para próximos eventos, de estar por aqui. Também já tive formação aqui pela ESA uns anos atrás, né? E sempre é um prazer poder estar aqui nesse espaço. E não só nesses últimos anos eu acabei me fechando mais à academia, mas é muito necessário que quem está nesse dia a dia da advocacia esteja em diálogo com a gente para a gente pensar, né, estratégias de resistência perante os sistemas, né, de forma mais efetiva e que venham proteger as nossas e os nossos, né? É isso. Obrigada. Samara, só queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui. Tenho certeza que a gente encerrou o curso da melhor forma possível. Que bom que tu pudeste estar aqui com a gente, aceitou o nosso convite, porque esse debate é um debate tão essencial e precisa desse olhar crítico, de fato. A gente precisa repensar a forma como a gente está fazendo advocacia e como a gente está inserida politicamente na sociedade, sendo mulheres e sendo mulheres negras, enfim, mulheres que não estão aí no padrão do sujeito ideal. Então, te agradeço mais uma vez em nome da comissão, em nome da OAB, em nome da ESA, a tua presença, toda a tua contribuição aqui. Tenho certeza que trouxe muito para todas nós, todo mundo que está inscrito aí no curso, e espero que a gente possa realmente se encontrar outras vezes por aqui. Já estou anotando aí algumas ideias para te trazer de volta aqui pela CMA, espero que em breve. E, enfim, queria agradecer a todo mundo que participou do curso, esteve aqui presencialmente nessas aulas, quem está no online, quem acompanhou aí todas essas aulas e esteve aqui conosco nessa discussão, e que seja apenas o primeiro, né? Que seja realmente um momento de formiguinha para a gente poder trazer outras demandas dessa natureza, outros debates dessa natureza, e fomentar cada vez mais esse debate aqui dentro da nossa instituição, com a participação das colegas e dos colegas. Então, obrigada a todas que estão no virtual nos acompanhando. Uma boa noite para todo mundo e espero encontrar vocês nos próximos cursos da comissão. Um abraço, gente. Boa noite, bom feriado para todo mundo.